Hoje eu vou te mostrar como a gente trabalha com paredes aqui no escritório. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Lupa. Eu sou o Fernando. E perceba como eu falei, como a gente trabalha aqui no escritório. Por quê? Existem várias metodologias para se trabalhar com paredes. Esse é um assunto extenso que acaba gerando muita discussão entre as pessoas que trabalham em Revit. Acaba gerando algumas polêmicas, digamos assim, mas eu vou te mostrar o método que a gente usa, que eu já ensinei para outras pessoas e que eu acredito que é o que dá o melhor resultado com o menor trabalho possível. Começando do básico, as paredes vão ser a primeira ferramenta que vai aparecer aqui na aba arquitetura. Quando eu clico nela, meu mouse, percebam que ele virou uma cruz, porque o Revit espera que eu desenhe algo. Mas antes de desenhar, eu gosto de chamar a atenção para algumas coisas. Em especial, a barra de propriedades aqui do lado esquerdo. No topo dela, eu vou ter um seletor de tipo. Aqui eu vou ter disponíveis para mim alguns tipos de paredes diferentes. Aqui no meu template eu deixei uma parede genérica de 15, de 20, uma parede para fechamento de shaft, tijolo cerâmico, coisas desse tipo. E lá em cima eu tenho algumas paredes de acabamento, com diferentes acabamentos. Isso vai entrar em uma parte um pouquinho mais para frente que eu vou explicar como que eu trabalho com esses acabamentos. Beleza, vamos fazer uma parede genérica de 15 aqui mesmo. Gosto de chamar a atenção para esse primeiro parâmetro que aparece aqui, que é a linha de localização. Por padrão, o Revit geralmente vem com essa linha de localização na linha central da parede. O que isso significa? Que eu vou estar desenhando pelo eixo da minha parede. Eu costumo deixar isso na face de acabamento externa ou interna. Para a maior parte dos casos, não vai fazer diferença se ela é interna ou se ela é externa, né? Por que eu gosto de fazer isso? Porque se eu comecei a desenhar, a parede vai para um lado e se eu aperto a barra de espaço, a minha parede vai para o outro. Então, ajuda nesse caso, por exemplo, quando a gente tem uma referência de CAD, ou um PDF, um levantamento, coisas desse tipo. Ainda aqui na barra de propriedades, a gente vai ter restrição de base e restrição superior. Por que isso é importante? Porque essa é a forma que a gente controla a altura dessa parede. Então, todas as paredes vão ter 3 dimensões que a gente vai ter que ficar mais atento, que é o comprimento, a altura e a espessura. A altura se dá através dos níveis e dos deslocamentos. Nesse caso, eu vou fazer ela no nível 0 e vou deixar ela conectada no meu nível N01. O comprimento é muito simples, vai ser aquele que eu delimitar enquanto eu desenhar. Então, vou deixar aqui, por exemplo, 300 para ser uma parede de 3 metros. Então, já vou visualizar isso no 3D. Beleza, então tenho a minha parede ali. Ela está saindo do nível 0 e indo para o nível 3, significa que ela tem uma altura de 3 metros. Se eu precisar, eu posso colocar um deslocamento superior aqui. Por exemplo, eu quero que ela passe 40 centímetros. Beleza, ela já vai alterar ali. E posso colocar um deslocamento da base também. Se eu quiser deslocá-la do nível de base, coloco aqui os outros 40 centímetros. Ela já se deslocou, né? Nesse caso, eu vou deixar os dois zerados. Depois disso, tem a tal da espessura. Como que a gente controla a espessura dessas paredes? A espessura necessariamente vai ser um parâmetro de tipo, então a gente não vai ter acesso a esses parâmetros aqui na barra de propriedades. Se você quer entender isso um pouquinho melhor, veja o último vídeo que vai estar linkado aqui na parte de cima do vídeo. Então, para editar isso, eu vou entrar aqui no editar tipo. Aqui eu tenho a janelinha das propriedades do tipo dessa parede, né, genérica de 15. Vamos supor que eu queira que ela vire de 10, por exemplo. Eu vou entrar aqui dentro desse editar estrutura e aqui eu vou ter o acesso à espessura desse elemento. Vou trocar esse valor aqui para 10. Vou renomear o meu tipo para 10 centímetros. Nunca se esqueçam, gente. Tem que pensar no I, na informação do BIM. Então, o nome tem que estar condizente com aquilo que realmente está desenhado. Vou dar um OK aqui. E percebam que agora a minha espessura realmente ficou com 10 centímetros. Certo? Dentro do editar tipo, eu também vou ter acesso ao material que está aplicado ali naquela parede.
Nesse momento, o meu está como por categoria, porque eu não associei nenhum material a esse tipo. Se eu clico aqui nos 3 pontinhos, eu vou ter acesso ao navegador de materiais e aqui eu posso buscar um tijolo. Eu posso selecionar aqui a alvenaria cerâmica, vou dar OK e pronto, esse material já está aplicado ali à minha parede. Essa é a parte básica, mas agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço os acabamentos. Então aqui eu trouxe aquele arquivo que a gente já trabalhou a parte dos pisos e do telhado, né, que a gente está fazendo um teste. E vamos supor que eu queira pintar, por exemplo, essa casinha pelo lado de fora de branco. Mas dessa pintura eu quero tirar um quantitativo preciso para orçar quando chegar o momento da obra. A forma que eu gosto de fazer isso é uma metodologia que é conhecida como parede cebola. Significa que eu vou fazer cada material como uma parede específica, com a espessura correta, então a pintura vai ter uma espessura pequenininha, e depois eu vou unir essas paredes para elas se comportarem como uma só. Vou mostrar como que faz isso. Então aqui eu vou vir na minha ferramenta de parede, vou buscar aqui alguma pintura, então eu já tenho aqui uma parede de pintura branca, que nada mais é, percebam, que uma parede com a espessura de 0,5 centímetro e um material de pintura branca aplicada ali. E agora eu vou vir em planta e vou usar o meu querido selecionar linhas para já pintar essa mesma parede aqui. Deixa eu só ajustar a minha restrição superior aqui para cobertura. Importante também mudar a linha de localização. Nesse caso eu vou deixar a face de acabamento igual eu mostrei mais cedo. E vou usar o meu querido selecionar linhas. Percebam, pessoal, quando eu chego pertinho aqui, eu consigo ver uma linha tracejada que o Revit me mostra qual o lado que ele está criando, de fato, aquela parede. Se eu criar desse jeito aqui, ela vai ficar para dentro da outra parede, não é isso que a gente quer. Então, eu vou chegar meu mouse um pouquinho para a esquerda, para a direita, e aí ele vai me mostrar a linha tracejada do lado certo, dou um clique, ele já criou ali aquela camadinha de pintura para a gente. Vamos ver no 3D como que isso tá. E perceba que a minha pintura está passando por cima da porta e ela também não está chegando até o telhado. Para chegar no telhado, eu já mostrei isso para vocês, eu vou anexar topo base e clicar no telhado. Ela já foi lá para cima. Agora, como que eu resolvo esse problema, hein? É muito simples. Aqui dá até para ver, tá, pessoal? A parede passando por cima da porta. Quando eu clico aqui nessa parede, dentro da aba modificar, eu vou ter a opção de unir geometria. Eu vou clicar na minha parede de pintura e na minha parede genérica, que seria o caso ali dela ser uma alvenaria, né? E pronto. Elas agora se comportam como uma coisa só lá no Revit. E é assim que a gente costuma fazer. Por que que eu gosto dessa metodologia? Ela vai te dar um quantitativo preciso e vai te dar mais liberdade na hora de manipular os acabamentos. Pensa, por exemplo, às vezes eu vou ter uma parede que de um lado ela é uma pintura e aí do outro lado ela tem uma textura na parte de cima, um revestimento cerâmico na parte de baixo. Isso começa a ficar difícil de fazer nas outras metodologias. Então, apesar dessa metodologia ter o ônus de você ter que unir as paredes, eu ainda acho mais simples e menos frustrante de trabalhar dessa forma. Um exemplo que eu gosto de dar aqui, por exemplo, eu posso pegar uma outra pintura, vamos ver o que tem aqui. Vou pegar essa pintura cinza, vou colocar ela aqui na parte de dentro, só em um pedaço da parede, eu não quero ela inteira, hein? Vou chegar com ela até aqui assim. E a partir daqui eu vou colocar um outro revestimento que tiver aqui. Vou pegar a textura de cimento queimado. Beleza. E eu vou chegar até quase a parede e vou colocar uma maluquice aqui, um revestimento de pedra mais grosso, beleza. E agora vamos ver lá dentro como é que tá. Então beleza, eu tenho uma gradação de cinzas aqui. Aqui pelo lado de dentro ainda faltou fazer a união das paredes, da mesma forma que eu fiz lá fora. Vou pegar aqui, vou unir. Ele já fez o recorte ali da minha porta. Isso também acontece com as janelas, tá, pessoal? Então, se eu pegar
essa pintura aqui, aplicar essa parede e mandar unir aqui, vai funcionar da mesma forma. E percebam, pessoal, que eu tenho uma geometria contínua do meu núcleo, que seria ali minha alvenaria, e eu tenho as geometrias interrompidas dos diferentes acabamentos. Se eu estivesse usando outras metodologias, como por exemplo a parede com as camadas incorporadas dentro do tipo delas, eu teria que seccionar essa parede toda vez que entra um revestimento diferente. Isso acaba gerando muito retrabalho, por isso que eu gosto de trabalhar dessa forma. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se esse vídeo foi útil, deixe seu gostei, se inscreve no canal e até a próxima.